Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, mais uma vez. Por gentileza, tome o seu assento. Enquanto nós louvávamos a Deus com esse hino, eu me lembrava do tema que nós estamos buscando entender nesses primeiros dias, falando a respeito de princípios e de estarmos juntos no ano de 2022. E eu me lembrava de um hino, que eu acho que você vai lembrar também. E o hino ia mais ou menos assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Você lembra do coro? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Por que você não abre a sua Bíblia comigo? Em Eclesiastes, no capítulo de número 3, e o versículo de número 2, que é o tema geral das nossas primícias. Capítulo 4, na verdade, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Amém? E quando você achou, diz assim, amém. Se você não achou ainda, fala Escola Bíblica Dominical. Amém. Amém. Eu gostaria, irmãos, aproveitar que nós estamos falando disso. Por gentileza, aproveite o espaço que nós temos para poder estudarmos a Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Nós nos reunimos aqui um pouquinho mais cedo, às 5 da tarde, e nós debruçamos em cima do estudo sistemático da lição da Escola Dominical, que é uma bênção. Nosso irmão Raudinei tem trazido lições preciosas para o nosso coração, e você está convidado também, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia, a Palavra de Deus, que o Senhor revelou aos seus santos dessa maneira: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Lembrando, irmãos, que nós estamos tratando aqui nos próximos 11 dias agora, sobre questões que dizem respeito a nós andarmos juntos no ano de 2022. Irmão, ser crente é uma bênção. É muito bom, né? Mas existiu no meio da cristandade alguns jargões que foram levantados que nada tem a ver com a revelação da palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido esse. Jesus é bom, o problema é essa turma que venha com ele aí. Olha, Jesus é uma bênção, mas a igreja é complicada. Você sabe que tudo aquilo que tem a mão humana e a participação humana tem problema. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que é a coluna e a firmeza da verdade. Ela fala que a igreja é santa, imaculada, sem mancha. Fala que a igreja é um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Então, o que aconteceu? Por que nós não conseguimos mais andar juntos? Why we cannot be together? Porque nós outros não podemos estar juntos mais. O que passa? É uma barreira linguística? É uma barreira verbal? É uma diferença nos valores? Pode ser. Mas o que a gente pode entender, através, principalmente desses dias que nós vamos estar falando a respeito disso, é que o maior e mais difícil obstáculo para nós transponermos é a questão que cada um de nós precisamos ter os mesmos princípios, estarmos baseados nos mesmos valores, para nós programarmos estratégias que fazem com que possamos andar juntos e alcançar objetivos e propósitos que vai fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na nossa união. É muito difícil. A gente já falou isso no primeiro dia. Se nós estivermos andando para lugares opostos, andarmos juntos.
E eu repito, se eu estiver indo para Nova York e você estiver indo para o Havaí, primeiro, parabéns. O Havaí é muito melhor que Nova York. Segundo, não tem condição da gente andar junto. Andarão dois juntos se não concordarem? Concordando no quê? Primeiramente, no caminho pelo qual nós estamos indo. Então, no dia 2, hoje que é o mês de fevereiro, e eu gostaria que você ficasse no seu coração pedindo por fevereiro, nesse culto que nós estamos reunidos, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um princípio. O que é um princípio, né? E você sabe que há algum tempo atrás, a filosofia, principalmente nihilista, que fala que as coisas não significam nada, as palavras não significam nada, as ideias não significam nada, tudo que existe é o agora, e depois do que passar o agora, o que passou no passado já não existe também, e o futuro é incerto. O nihilismo, ele busca muito a ideia do existencialismo, de que o que existe é aquilo que nós estamos vivendo, e que não existe nem futuro nem passado. Você já viu, por exemplo, na frase YOLO, You Only Live Once, né? Ou Carpe Diem, que é a mesma ideia? São duas ideias baseadas no existencialismo. Que tudo que existe é o agora, e você não sabe o que vai acontecer amanhã, então, you only live once. Let's live like crazy. Mas, na verdade, o que as duas filosofias acabam esquecendo, e elas não conseguem perceber, é que a vida é baseada em princípios, porque ela tem um caminho para o futuro. Você faz diversas escolhas baseadas em princípio, né? Eu fico pensando, por exemplo, como é que uma pessoa que, e principalmente na juventude de hoje, né, que muita gente está se adaptando aí para ser vegano. A pessoa é vegano, mas ela não se importa com a alma dela amanhã. Ela se importa com a saúde do corpo dela nos próximos 10, 15 anos, mas não se preocupa com a alma dela, para onde a alma dela vai. É por isso que o princípio, ele define o plano secular das coisas. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma descrição no aspecto pessoal, o princípio é aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém. Preceito moral, equivalente a uma lei ou uma norma ou uma regra pessoal. Já ouviu essa frase, por exemplo? Ele não tem princípios. É uma pessoa desorganizada, que age aquilo que vem na cabeça, né? Ele era um homem de princípios. Era uma pessoa que não ultrapassava aquilo que ele acreditava no seu coração como uma base para a sua vida. Ou, por exemplo, de qualquer forma, não posso enganá-lo, é contra todos os meus princípios. Já ouviu alguém falando isso? Olha, eu não posso mentir porque mentir é contra o meu princípio. Não falar a verdade é contra aquilo que eu considero de mais puro e mais precioso. Já viu gente assim? Né? Nunca jogo por princípios. Eu não cometo certa atitude ou não tomo certa atitude porque certa atitude vai contra aquilo que eu considero um princípio na minha vida. A gente também pode ver que, no aspecto geral, os princípios, por exemplo, regem o sistema de justiça criminal. Você já imaginou se cada juiz tivesse um princípio diferente para julgar uma causa? Né? Cada advogado se baseasse num sistema diferente de lei para julgar uma causa? Seria uma bagunça. Né? Certa vez alguém perguntou para um apologeta cristão e disse assim, escuta, por que você acha que é um problema nós não temos uma referência moral subjetiva? Por que você acha que é um problema? Eu acho que isso é bom, você acha aquilo que é bom e a gente vive junto. A resposta daquele irmão foi o seguinte, você tem fechadura na sua casa? Você tranca a sua porta à noite? Sabe por que você tranca a sua porta à noite? Justamente porque cada um tem um padrão moral diferente. E o seu padrão moral é o seguinte, da porta para dentro as coisas é minha. E do ladrão lá fora, eu vou ver se a porta dele está aberta, porque se a porta dele estiver aberta, da porta para dentro da casa dele as coisas é minha. É por isso que existe um padrão que é universal. Porque se cada um vivesse de uma maneira diferente, seria um caos total, apesar de as pessoas tentarem viver. Por exemplo, já pensou se cada um tivesse um princípio diferente na hora de dirigir um carro? Não, eu gosto, se o meu princípio é só dirigir de ré. Já pensou na freeway como é que seria? Não, eu só dirijo de lado, eu só dirijo dando cavalo de pau. Existe um princípio que rege a humanidade e rege as grandes coisas. Existem alguns princípios, por exemplo, que nós podemos observar na figura humana. Isso independe da pessoa ser crente, qualquer outro tipo de coisa, ou ela ser budista, ou ela ser muçulmana, ou ela ser até ateia. Independe da figura religiosa que a pessoa busca. Você pode ver que alguns princípios são universais. Por exemplo, verdade. Falar a verdade é um princípio universal.
querer a verdade é um princípio universal. As pessoas gostam de pautar pela verdade. Ainda que elas estejam mentindo, elas gostam de ouvir a verdade, não é? Quem vai num médico para saber o que ele tem de saúde e fala assim, médico, por favor, me conta uma mentira. Me conta uma coisa que não se coaduna com a realidade do meu corpo, porque eu não quero ser confrontado com a verdade. Não, a pessoa quer a verdade. Porque ela sabe que a verdade pode salvar ela, mesmo que ela seja uma pessoa que não tem nenhum tipo de religião. Integridade. Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás para descobrir qual que era aquilo que as pessoas mais sentiam falta numa liderança. Você sabe que a maioria das pessoas respondeu que o que elas mais sentiam falta na liderança era integridade. E você sabe o que significa integridade? Integridade é um casamento entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa vive. Isso é integridade. É um casamento perfeito entre aquilo que a pessoa diz que é e aquilo que ela realmente é. Todos nós não queremos lidar com pessoas que sejam íntegras. Já pensou a falta de integridade num casamento? A pessoa fala que te ama, mas a realidade da vida dela não representa o amor que ela tem por você? Já pensou a falta de integridade no relacionamento entre pais e filhos? O pai está lá porque é dito para ele que ele precisa de cuidar dos filhos, mas ele não é íntegro no cuidado? Então a integridade é um padrão universal. A justiça. Rapaz, não interessa de onde você vem. Não interessa se você tem 50 anos de América ou você acabou de receber o seu green card, ou então você está ilegal nesse país. Você quer um país justo. Você quer uma nação justa. Ainda que você às vezes falte em uma coisa ou em outra, você pretende viver num lugar justo. Muita gente saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos, ainda que não estando debaixo da lei por completamente, por conta de um lugar mais justo para viver. É verdade ou não é? A justiça é um padrão universal. A bondade é um padrão universal. Você não precisa ser crente também para observar a bondade, para ver a bondade. E para observar a maldade também, porque são padrões universais. Na verdade, essas são qualidades que, se observadas como regra de comportamento, se tornam aquilo que a gente considera virtude. É uma regra de comportamento que torna aquela pessoa uma pessoa aprovada pela sociedade. Já viu essa frase assim? Rapaz, aquele homem é um homem tão bom, só falta ser crente. Rapaz, aquela pessoa é uma pessoa tão boa, tão amistosa, só falta ser crente. Porque a gente consegue observar na vida da pessoa padrões que se coadunam com aquilo que a palavra de Deus diz. E o contrário também é verdade. Rapaz, aquele homem é um homem tão ruim, não sei como é que é crente. Rapaz, aquela pessoa é uma pessoa tão sem integridade, como é que aquele homem diz que vai para a igreja? Porque não se coaduna. Então, que finalmente são padrões bíblicos, princípios bíblicos, né? É a plataforma, as raízes, que é a fonte do recurso e o segredo para nós estarmos vivendo juntos. Os princípios bíblicos são os padrões de vida que unem a igreja debaixo do mesmo caminho, debaixo da mesma conduta. A expectativa do Senhor nosso Deus a respeito de todo crente é que cada um de nós, conforme disse Paulo, sejam imitadores do vosso Pai Celestial, como filhos amados. Que todos nós queiramos parecer com o Senhor Jesus. Todos nós. O princípio bíblico é aquilo que caminha, que chama o nosso coração para buscar em Deus, que é a fonte de todo o princípio. Deus é a fonte de todo o recurso. E exclusivamente a base desse princípio se revela pela palavra de Deus. Hoje em dia, você tem percebido isso, e está na moda, o tal do coaching, né? Que são as pessoas que fazem a reeducação moral das outras, em diversas fases, né? E o coaching parece um negócio muito legal, e até um certo ponto é. Mas o que acontece com o coaching é que ele ensina princípios sem indicar a fonte. E quando você ensina princípios sem indicar a fonte, você já faltou de um princípio primordial, que a fonte de todo princípio bom, pleno, justo e íntegro é a pessoa de Deus. Deus é o único ser no universo que consegue oferecer princípios aos homens que compensa viver com eles.
quando os princípios não têm a fonte, ou não são observadas as fontes do princípio, eles faltam num dos maiores princípios. Por exemplo, você não bebe um copo de água sem a confiança de saber que aquela água veio de mãos que são puras, idôneas. Eu vou até fazer isso agora com esse copo aqui, que eu sei quem trouxe. Você não tem coragem. Se você desconfiar da água que está vindo na sua mão, você não tem coragem de beber. Porque, em suma importância, a princípio, você sabe que essa água veio de alguma fonte, que é uma fonte agradável, que é uma fonte que quer o seu bem, que é uma fonte que fez aquilo para que você fosse completo bebendo essa água. Quando você não entende a fonte das coisas, você acaba trazendo muitos problemas na sua vida. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre televisão, moda ou vestimenta? Bom, na Bíblia não fala nem a palavra de televisão. A Bíblia também não fala muito a respeito de calça jeans e nem de terno e gravata. Eu não vi na Bíblia, por exemplo, assim, todo pastor precisa usar terno e gravata. Nem também vi na Bíblia que tênis bom é só tênis da Adidas. Então, qual é o princípio bíblico, por exemplo, para se vestir? Qual é o princípio bíblico para assistir televisão? Eu não vejo, por exemplo, um versículo na Bíblia que está escrito, por favor, só assista filmes do Steven Spielberg. Por favor, não assista nenhum filme do Ridley Scott. Ele é muito cheio de 9 horas. Então, qual que é o padrão bíblico para assistir televisão? A Bíblia também não fala assim, novela da Globo é um lixo. E nem estava assim, não assista Globo lixo. Qual que é o princípio bíblico para assistir televisão? Bom, apesar da palavra não estar lá, a Bíblia tem muitos princípios para que você faça alguma coisa. Por exemplo, Salmo 101, versículo 3, fala, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, isto não se apagará de mim. O que Deus está falando? Ei, se aquilo que você está assistindo é ruim, se ele propaga violência, morte, adultério, isso não é para você. Antes de ser alguma coisa na televisão ou uma peça de teatro, a palavra de Deus diz, não coloque coisas torpes diante dos teus olhos. Ainda mais para frente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Certo apologeta cristão também, inclusive a mesma pessoa, o Ravi, ele costumava dizer algo muito interessante, Raul. Ele falava assim, a miséria, a injustiça, a guerra e a violência só é legal no cinema. Já percebeu? A violência, a maldade e a guerra só é interessante na tela da televisão. Porque quando você assiste uma reportagem de alguém no meio da guerra, você não acha mais interessante. O adultério, a cobiça, a inveja, só é intrigante e chama a atenção na novela. Porque na vida real, o adultério, a inveja e a cobiça são coisas abomináveis. O que acontece então? É justamente o inimigo das nossas almas, transformando o nosso padrão moral para que nós também não achemos tão agravante assim viver dessa forma. Você olha as pessoas usando drogas num filme, numa tela de televisão, e você vê aquela festa cheia de glamour, e as pessoas falam assim, nossa, que legal, que curtição. Mas quando você descobre que um filho de um irmão, que alguém da família está viciado nas drogas, para de ser interessante. Por que é então que nós somos chamados? É por conta disso. Que o nosso padrão moral, gradativamente, todos os dias, está sendo chamado a atenção para ser trocado, para ser mudado. Jó capítulo 31, versículo 1, Jó disse assim, fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, o fixaria em uma virgem? O que Jó está dizendo é o seguinte, que eu coloquei diante dos meus olhos uma aliança com aquilo que é bom para o meu coração. Isso é um padrão bíblico de vida. Isso é um padrão bíblico que agrada a Deus para nós vivermos a nossa vida. Conversava um pouquinho ontem com os irmãos, e lembrei, acredito que foi o Raul que falou isso durante a nossa conversa depois, né? Que ele falou o seguinte, todas as conversas às vezes me faz lembrar de alguma coisa que a palavra de Deus diz. Isso é um padrão bíblico de vida.
que tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz, remete ao seu coração a pensar: o que disse Deus a esse respeito? O que falou o Senhor a respeito disso que eu estou vivendo? Qual foi a chamada de Deus a respeito desse objeto que me chama a atenção? Né? A Bíblia fala de coisa alguma sobre TV, mas aqui nós temos princípios bíblicos para saber como é que eu estabeleço um fundamento para me aproximar dessas coisas. E não só na televisão, para tudo na vida. Ei, você sabe de uma outra coisa interessante? Roubar banco também só é legal na tela do cinema, não é verdade? E chegou ao ponto que a gente assiste Ocean's 11, 12 ou 13 e fica torcendo pelo Danny Ocean e os seus irmãos para fazer o assalto no banco ou então no cassino. Enquanto que se a gente assistisse na vida real, a gente fala assim: meu Deus, como é que pode? Porque os padrões morais estão sendo atacados. E por favor, eu não quero atacar ninguém, eu assisti todos esses filmes também. Mas o fato é justamente essa atenção que o inimigo das nossas almas busca chamar para mostrar que o nosso coração é mau, se nós não observarmos um padrão bíblico de vida. Então, como é que a gente faz? Bom, nessas rápidas palavras dessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre inteligência moral. Nós conhecemos, por exemplo, inteligência emocional, inteligência artificial, inteligência digital. Inteligência emocional, por exemplo, a gente observa na palavra de Deus, se eu não me engano, foi Salomão. Salomão foi advertido ou foi chamado a atenção por um dos seus súditos, e ele ficou tão irado que, em vez de ele tomar uma decisão, ele saiu daquele lugar onde ele estava, até ele se acalmar. Quando ele se acalmou, ele voltou àquele lugar e ele deu agora uma palavra a respeito daquilo. Isso é inteligência emocional. Saber cuidar das emoções. Sabe por quê? Você não pode impedir que você fique com raiva. É impossível dizer para você: não vou ficar com raiva, quando alguma coisa que te faz raiva aconteceu com você. Agora, você pode administrar suas emoções e saber usar ela de melhor forma para que você não cometa, por exemplo, um crime, quando você fica emocionalmente alterado. Já viu gente, por exemplo, falar assim: rapaz, eu fiquei tão nervoso que eu não aguentei, dei um tiro naquele cara, mas se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso. Quantas brigas, homicídios, assassinatos, guerras começaram por falta de inteligência emocional? Como, por exemplo, eu gostaria que o último presidente americano e o presidente brasileiro tivessem um pouquinho mais de inteligência emocional. Que quando viesse uma ofensa para ele, ele não respondesse como vem na telha. Você sabe que uma das coisas que mais falta, às vezes, num relacionamento íntimo em casa é a inteligência emocional? Quando vem a haver uma briga, quando surge um problema, ele fala para ela coisas que ele se arrepende profundamente. E ela diz para ele coisas que ela sente vergonha. E o problema é que a inteligência emocional, às vezes, chega em tal nível que nunca mais você consegue ser inteligente, porque já foi a um extremo que agora já era. Inteligência artificial está repleta aí fora. O Elon Musk falou que se a gente não tomar cuidado, a inteligência artificial vai substituir a humanidade. Ó, que perigo. As máquinas vão tomar o poder. Matrix está aí para contar a gente a respeito disso, né? A inteligência artificial tomando o lugar do homem, aprisionando o homem, fazendo com que o homem agora seja prisioneiro da própria máquina. E a inteligência digital? Aquilo que demonstra como é que o sistema financeiro funciona, como é que, por exemplo, você consegue transformar os ambientes de maneira digital. Por exemplo, você sabia que hoje, talvez você já saiba disso porque você é uma pessoa inteligente e conectada. Sabia que estão vendendo hoje lugares que são digitais? Pedaços de terra digital que não existe na vida real, no metaverse. E você chega a pagar $400 mil por um pedaço de 1 acre digital. Ridículo, não é? Um negócio que não existe na vida real. Mas existe toda uma inteligência por trás desse mundo digital. Agora, saiba de uma coisa, que enquanto pais, educadores, legisladores e a sociedade em geral, nós precisamos responder com segurança essa questão frenética do aumento da violência juvenil, depressão, delinquência, crueldade, com as maiores, em par, né? Com, por exemplo, os problemas na escola, com as campanhas anti-bullying, comícios organizados, turmas reduzidas, e mesmo assim as coisas permanecem ruins.
Você pega todos os problemas da sociedade hoje e você vê a resposta do homem para eles, e você vê que o problema continua igual. Por exemplo, as crianças estão entrando, os adolescentes estão entrando dentro da escola, armados de AR-15 e dando tiro nos seus colegas. É terrível isso, não é? Mas você sabia que nos Estados Unidos sempre foi normal as crianças, os jovens, os adolescentes, terem acesso à arma de fogo? O que mudou? Agora, se eles não tiverem acesso à arma de fogo, você acha que a violência vai parar? Porque é o seguinte, se eu não tiver acesso a uma AR-15, eu tenho acesso a uma faca de cozinha. Porque a violência não é gerada pelo acesso que você tem ao artigo que causa violência. A violência é gerada por aquilo que mora no coração e as suas respostas da alma com aquilo que você vê. Você sabe de uma coisa? O adultério não surge por causa da oportunidade de dormir com outra mulher ou com outro homem. O adultério surge pela vontade, pela insatisfação com a mulher e com o marido que se tem. Uma pessoa que não adultera e uma pessoa que adultera pode ter as mesmas oportunidades de dormir com uma pessoa. Não é isso que faz o adúltero, não é a oportunidade, é o coração de querer fazer aquilo que é mal. Como eu queria nessa noite que se nós tivéssemos a oportunidade de parar um segundo e checar o nosso próprio coração e perceber que o grande problema da nossa alma e da nossa vida não são as oportunidades de fazer o mal, mas a falta de conexão mais íntima com aquele que dá os princípios para que vivemos uma vida melhor. Nós percebemos que essa questão da inteligência moral, de aprimorar isso, é fundamental, por exemplo, para a criação dos filhos. Como é diferente a criação de pais que cuidam dos seus filhos e do conhecimento moral deles, do crescimento moral deles, e aqueles que não cuidam. É diferente, é claro, é crasso a diferença de um para o outro. O padrão da inteligência moral causa um afeto direto em como nós vamos crescer quando grande. Mas calma, vai melhorar essa situação, né? Talvez você esteja pensando, o que aconteceu comigo? Eu já pensei nisso também. Por isso fazemos questão de inserir no ensino, no currículo doutrinário da nossa igreja, e durante todo o ano, conexões que vão deixar o nosso acesso ao princípio moral que dá conexão à nossa vida, de maneira mais clara, que nós possamos crescer e andarmos juntos melhores. Olha, se nós tivermos conexão e andando juntos nos mesmos princípios, você já imaginou o que nós podemos fazer para a glória de Deus? O mundo, quando anda nos mesmos princípios, ele consegue fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, na década de 60, no final da década de 60, começo da década de 70, apareceu um presidente americano e falou o seguinte: se nós trabalharmos juntos, em equipe, nós vamos colocar no final dessa década um homem na Lua. E por causa desse mesmo projeto que eles tinham, e agregados do mesmo princípio, que eles queriam fazer os Estados Unidos da América um país extraordinário e que ganhasse da União Soviética, eles conseguiram, no final da década de 70, colocar o homem na Lua, apesar de algumas pessoas dizerem que isso não aconteceu. Aconteceu. Porque eles se juntaram para fazer a mesma coisa. E eles tinham o mesmo projeto baseado no mesmo princípio. A excepcionalidade do americano, dos Estados Unidos da América. Você já imaginou andando assim como igreja, né? Para a glória do nome de Deus? O nosso objetivo, então, é ajudar você a desenvolver os traços de caráter que você mais precisa para fazer o que é certo e construir um caráter forte. Os princípios são o nosso parâmetro na constituição de um caráter aprovado tanto no pessoal quanto no geral. Nós precisamos desses princípios para andarmos juntos. A boa notícia é que a inteligência, ela não vem do céu e para a terra assim, no estalar de dedos. Deixa eu contar um negócio para você. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos da América a respeito da educação no mundo. E perceberam que os filhos dos japoneses, eles eram os mais inteligentes do mundo. Porque os seus pais eram os mais inteligentes do mundo. Então eles fizeram uma conexão, que o filho do japonês é tão inteligente quanto o japonês. Aí eles falaram assim, então o japonês é uma classe superior de pessoas. Só que, fazendo essa pesquisa, eles descobriram que, inclusive, o filho que o japonês adotava de outra nação era tão inteligente quanto os pais. Então, peraí, não é uma questão genética, então? Eles chegaram à conclusão que inteligência se aprende.
você aprende a ser inteligente. Você aprende a fazer as boas decisões. E aqui deixa eu abrir o leque para nós nos dedicarmos a esse assunto de maneira devocional. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quem foi seu pai, não interessa quem foi sua mãe, não interessa como você viveu até hoje, não interessa os traumas que você carrega dentro de você, não interessa se você acha você uma pessoa extraordinária ou se você acha que você está debaixo de tudo. Não interessa de onde você veio até agora. O que interessa são as decisões que você vai tomar a partir de hoje para viver o ano de 2022 com um princípio moral que se pareça mais com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande diferença que faz na vida. É que Deus abriu uma porta para que você possa mudar quem você é. Ei, observe em volta de você. Olha como o mundo não está dando certo. Olha como o mundo está indo de mal a pior. Mas a igreja também não está dando certo. Você já percebeu que a igreja que não está dando certo é a igreja que cada dia mais está querendo se parecer com o mundo? A igreja que não está indo para frente, está mais longe de Jesus. A igreja que cada dia mais está querendo parecer com o mundo. A igreja que está querendo cada dia mais se parecer com Jesus, ela vai melhorando cada dia mais. Porque, irmãos, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Ela não se acostuma com a mesmice das coisas. Ela quer melhorar, ela quer ir para frente. Então é o seguinte, se você até hoje não foi uma pessoa verdadeira, você pode aprender a ser uma pessoa verdadeira. Você pode aprender a ser verdadeiro. Se você até hoje teve uma dificuldade grande em ser íntegro, em conciliar aquilo que você fala que você quer ser e ser realmente, você pode aprender a ser íntegro. Se você até hoje teve problema e dificuldade em ser uma pessoa justa, você pode aprender justiça. Você pode aprender a ser uma pessoa justa daqui para frente. Se faltou até hoje, por exemplo, bondade em você, você pode desenvolver padrões de vida que vão te fazer você uma pessoa mais boa. Tudo isso se aprende. Mas quem disse que essas qualidades são princípios? Onde a gente pode encontrar parâmetros e referências para decifrar o certo do errado e escolher o bem ao invés do mal? Como é que a gente faz isso? A Harvard fez uma pesquisa no ano de 2018 e colocou duas crianças, na verdade colocou dois bonequinhos na frente de várias crianças com 6, 7 meses de idade. E eles pegavam um bonequinho, iam lá, pegavam aquele bonequinho e fingiam aquele bonequinho batendo nos outros bichinhos. Tá, batendo. E pegava outro e o bonequinho ia do lado, fazia carinho, ficava perto, pegava um negocinho de comida, representando que trazia comida para o outro bichinho e tal. E depois colocavam os dois bonequinhos, aquele que fez mal e aquele que fez bem, na frente da criança. E falava para a criança escolher um. A maioria, a grande maioria das crianças, avassaladora, escolheu o bonequinho que estava fazendo bem. Por quê? Porque são padrões universais de vida. A palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que Deus tomou para o povo de Israel o céu e a terra de testemunha contra o povo. Não contra o povo para fazer mal a eles, mas para observar eles. Olha, eles são testemunha contra aquilo que vocês vão fazer. O céu e a terra, que sabe o que representa o céu e a terra? A natureza. Pegou a criação para que a criação observasse aquilo que eles iam fazer. E colocou, e na frente de vocês eu coloquei a vida e coloquei a morte. Eu coloquei um caminho diante de vocês que vai levar vocês a um futuro promissor. E eu coloquei diante de vocês também um caminho que vai levar vocês à morte. Poxa Deus, por que o Senhor colocou um caminho na nossa frente que a gente ia poder morrer, né? Colocar só um caminho bom. Você sabe que uma das maiores referências do amor é dar para você escolha, de você escolher? Se você diz que ama uma pessoa tanto que você deixa ela guardada no basement, isso se chama cárcere privado, não amor. Se você diz que você ama uma pessoa tão grande que você fica abraçado com ela o dia inteiro e você não pode ver ela se afastar de você, isso se chama obsessão e não amor. O amor é um padrão de vida que lhe permite responder de maneira voluntária. Se você não pode responder de maneira voluntária ao amor, isso não é amor, isso é obsessão. Deus disse a Israel, diante de vocês eu coloco a vida e a morte. Só que ele, por amar, fala assim para Israel, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam.
Escolhe o certo para as coisas irem bem. Escolhe o que é bom para você ser feliz. Escolhe a justiça para você receber o bem para a sua vida e ser feliz para sempre. É exatamente na palavra de Deus que nós encontramos o padrão de vida. Eu quero começar a terminar a nossa mensagem, e nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu não posso terminar sem primeiro convidar você para orar pelo seu mês de fevereiro. Se você quer apresentar fevereiro, eu vou convidar você para você vir aqui à frente. Mas isso, antes disso, eu sei porque eu passo por isso também. Quando eu olho às vezes o padrão que Deus me apresenta para viver, eu falo assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Nosso irmão Rafael orou essa noite, e eu concordo com tudo daquilo que ele falou na oração dele. Ele falou, Senhor, nós somos pecadores. Nós somos tão longe do Senhor, como é que a gente faz para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós? Davi, irmãos, eu acho que foi um dos homens mais sanguinários de toda a palavra de Deus. Matou gente demais. Diz que uma certa oportunidade, Davi entrou numa cidade, quando ele estava desviado, ele estava lá no capítulo 28 de 2 Samuel. Ele entrou numa cidade, e ele estava vivendo nessa época debaixo do rei dos filisteus. Você lembra dessa parte da história? Ele foi morar, estava servindo Aquis, e ele morava em Ziclag. E Aquis entregou para ele ficar ali perto de Israel, e ele podia entrar em Israel e atacar as cidades israelitas e trazer os despojos para os filisteus. Mas Davi era israelita e ele amava a Deus. Sabe o que ele fazia? Ele entrava na cidade dos próprios filisteus, atacava a cidade dos filisteus e falava que tinha ido nas cidades israelitas. Ele mentia para o rei que ele estava servindo agora. Mas para ele não ser pego na mentira, sabe o que ele fazia? Ele matava todas as crianças e as mulheres da cidade para que ninguém descobrisse o que ele fez. Davi. Mas quando Deus olhava para Davi, ele falou assim, achei a Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. Como Davi? Como é que Davi pode ser um homem segundo o coração desse jeito diante de Deus? Davi chega num salmo e fala assim, Senhor, a realidade é que eu contei tudo que eu tenho em volta aqui de mim e eu não tenho outro bem além de ti. Em outra passagem, Davi fala assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Davi queria dizer com isso? Com tudo aquilo que Davi tinha, com todas as oportunidades que o Davi tinha de fazer o bem e de fazer o mal, ele sabia que a fidelidade dele não dependia das atitudes dele, mas dependia de uma intenção do coração de ser fiel a Deus. Olha, Deus sabe que você tropeça, Deus sabe que você erra, e Deus sabe inclusive que em algum momento da sua vida é capaz de você tropeçar e errar. O que Deus deseja do seu coração nessa noite é que você observe a palavra dele e fale assim, Senhor, eu fiz isso hoje, mas pelo amor do teu nome, não me permita fazer isso amanhã, porque eu quero andar segundo o princípio da tua palavra. Senhor, eu pensei isso hoje, mas me perdoa, e pelo amor do teu nome, volta a me dar a alegria da sua salvação, porque eu quero contar para os ímpios do mundo como o Senhor perdoa de maneira maravilhosa. No Salmo 32 ele fala assim, olha, bendito é o homem a quem Deus não imputa pecado. E ele continua falando, enquanto eu me calei, se apodreceram os meus ossos. Mas quando eu abri a minha boca e confessei o meu pecado diante de ti, o Senhor perdoou o meu pecado e limpou a maldade das minhas mãos. O Senhor viu para mim a vontade que eu tinha de mudar de vida. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor mudou a minha vida. Talvez no ano de 2021 você teve muita vontade de andar direito, mas você não conseguiu. Vamos fazer diferente no ano de 2022? Vamos ter vontade de andar direito de novo? E vamos tentar ver se a gente consegue melhor esse ano? Por que você não fica de pé, por gentileza? Eu queria saber se pegar um Mário aqui
de escanteio, vê se ele me ajuda aqui com o violão. Eu mandei um hino para o Mário esses dias atrás, e eu estava pensando nele. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder. Você sabe que esse hino guiou minha vida por muito tempo. Saber, irmãos, que às vezes a gente tem um divórcio entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente consegue viver. Saber que existe uma dificuldade enorme de transformar a nossa vontade de andar pelos princípios da palavra de Deus e realmente ser efetivo de andar nesses princípios. O Senhor nos oferece hoje inteligência moral para que nós aprendamos diante de Deus. E eu lembrava que nenhum lugar que eu consegui chegar na vida, e por favor, não me considere que eu estou bragging about, eu estou jogando para a pessoa, não. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, de coração. Os lugares que Deus me fez sonhar para chegar, Deus me deu condição de chegar. Mas quando eu olho para a história da minha vida, eu sei que foi a fidelidade de Deus que fez isso por mim, não fui eu. Eu sei que foi Deus que me ajudou em cada dia da minha vida, que me deu auxílio, ajuda, esperança, para que eu conseguisse conquistar as coisas que eu conquistei e chegar aos lugares que eu cheguei. A inteligência de andar pelo princípio moral não dependeu de mim, dependeu da porta que Deus abriu entre a morte e a vida, e escolher a vida. Eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar por você. Se você sentir da parte de Deus, de você entregar o mês de fevereiro, ou fazer um propósito novo com o Senhor, eu queria orar por você. Vamos lá? Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos cantar mais uma vez? Se você quiser vir à frente, eu quero orar por você. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim
me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor, nos ajudando a viver por princípios, ó Senhor, da tua palavra. Nós estamos aqui diante de ti, Senhor, oferecendo o nosso mês de fevereiro, Pai, na tua presença, Senhor, mas oferecendo também a nossa própria vida, Senhor, para que o Senhor plante no nosso coração como viver, como andar, como falar, como agir, Senhor, como glorificar o teu nome, Senhor, Pai, como criar os nossos filhos, ó Deus, como sermos homens e mulheres de ti, Senhor, como sermos bons esposos, ó Senhor, Pai, boas esposas, ó Deus, como, Senhor, Pai, no meio de trabalho, Senhor, naquilo que fazemos, como melhor nos expressar, para, Senhor, transferir, ó Senhor, todo o princípio da tua palavra naquilo que nós fazemos, ó Senhor. Muda a nossa vida, Senhor, nos dá, Senhor, uma conexão perfeita contigo para viver de verdade segundo a tua palavra. Muda, Senhor, o nosso coração naquilo que precisamos mudar e faz a tua vontade, Senhor, para sermos um só diante de ti e andarmos em unidade para a glória do teu nome, Senhor. Mais uma vez, oferecemos o mês de fevereiro como primícias ao Senhor. Que fevereiro, Senhor, Pai, seja para a tua glória cada dia do mês. E nós te entregaremos, ó Senhor, para sempre a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória ao teu nome para sempre. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória a Deus.